E vamos começar mais um vídeo, mais um gabarito style com os melhores de todos os tempos. E agora, meus amigos, nós vamos entrar numa seara em que só a nata da nata, como a gente já sabia. E quem tem a estreia? Fischer Fluppen Frikadellen, um jogo de nome esquisito, como vocês podem imaginar pela quantidade de Fs, um jogo do Friedemann Friese, o gênio do cabelo verde, do Power Grid. E o Fischer Fluppen Frikadellen é um jogo de pick and deliver, né, de você vai entregando as coisas pelo mapa. E eu não preciso falar muito desse jogo não, eu só preciso falar uma coisa. Ele tem 3 tabuleiros diferentes, 3 caixas. Você pode jogar até 15 pessoas. E qual é a sacada? Estamos aqui no tabuleiro A, vendendo nossas coisas, comprando e brincando. Ao longo do jogo, eu levanto dessa mesa, vou lá na B, na outra mesa, vender minhas coisas. Você precisa saber mais do que isso? Você ter 3 mesas ao mesmo tempo, jogando, 15 pessoas, com mercados completamente diferentes em cada uma delas, mudando completamente o jeito que você joga. É brilhante. Ele só não é mais alto no meu ranking, porque como você pode imaginar, juntar 15 pessoas para jogar qualquer coisa é muito difícil. Então ele não vê tanta mesa quanto eu gostaria. Foi uma via sacra conseguir as 3 caixas diferentes, porque o jogo é fora de catálogo, eu tive que subornar aí metade do Brasil para conseguir as 3 cópias. Mas hoje sou feliz proprietário de um conjunto completo de Fischer Fluppen Frikadellen. Se você está aí vendo esse vídeo, quiser juntar numa mesa épica, deixe seu comentário. E o número 39 é quem? Pfister. Alexander Pfister, que já esteve muito alto no meu ranking, já brigou ali nas primeiras posições e deu uma caída. É o nosso querido Mombasa. O Mombasa foi um outro jogo que também aprendi aqui com o nosso amigo Davi Coelho. Dei uma aula, ficou muito bem cotado, né? Porque ganhar de lavada do Davi sempre melhora o ranking do jogo. Mas jogando mais, eu fui vendo que o stock market que o jogo se propunha a fazer, ele era mais um set collection disfarçado de stock market. No sentido de você tá querendo andar em trilhas. E é como todo bom jogo, você tem que tentar andar na trilha que o amiguinho tá andando também, se beneficiando das ações dele. O que o Bombasa começou a me incomodar? Ele é um pouco inchado. E foi uma coisa que eu percebi nos jogos mais pesados do Pfister, como o Western Trail e o Blackout também. Eu sou muito fã do cara que consegue fazer muito com pouco, né? Como o próprio Stephenson Rocket, que poderia estar mais alto na minha lista. O Mombasa, por outro lado, ele tem essa você pontua por livro, pontua por isso, pontua por aquilo. E ele tira um pouco o foco do cerne dele, que seria aquele tabuleiro cheio de brigas e guerras e galera se estapeando para subir e descer nas trilhas. E se eu não me engano, você só sobe na trilha. Então eu acho que ele tinha muito potencial. Ele é um jogo que eu adoro. Jogo menos do que eu gostaria por causa da quantidade de regras que ele tem. E é difícil de lembrar de tudo. Felizmente tem um vídeo de regras aí do Sigo Coelho que a gente liga na hora que a gente quer lembrar a regra. Mas é um jogaço. É um econômico euro. Econômico não, é Euro Frankenstein. Se você curtiu o Western Trail, o Blackout, ele tem uma vibe parecida no sentido de ser essa saladona de mecânicas, né? Que eu acho que pode agradar a galera. O 38 já foi meu top 1.
já foi o maior de todos, já foi o maior worker placement, já foi um Deus andando na Terra, já foi um aniquilador de Stefan Feld. Mas hoje está ali no meio da tabela e atende pelo nome de Agrícola, edição revisada. O Agrícola, meus amigos, ele sofreu um pouco com o tempo, tenho que admitir. Ele é uma alocação de trabalhadores que joguei demais quando saiu. E depois de, 30, 40 partidas de Agrícola, antes de sair revisado, eu percebi o seguinte: o Agrícola é um jogo de equilibrar pratos. E o primeiro prato que precisa ser equilibrado, necessariamente, e aí que fica a minha crítica, é o de alimentar a galera. Você primeiro pensa em como você vai alimentar a galera, depois você vai equilibrar um monte de prato em que você tenta pontuar tudo de maneira igual. Nada de errado com isso, é um desafio muito bacana, mas os grandes jogos, eles desafiam o tempo todo, né? Você está sempre lutando, está sempre se adaptando, e o Agrícola, você meio que já sabe o que vai fazer, né? Então parece que é uma crítica, né, que é um comentário de crítica, mas assim, nada disso ofusca o brilhantismo que ele tem de misturar o worker placement com as cartas. A edição revisada troca os decks, né? Só tem 2 decks agora, o A e o B. Pode jogar tranquilamente com qualquer um dos dois, eu normalmente misturo, não vejo grandes problemas. A gente faz um draft para as cartas iniciais. Ele muda um pouquinho também o tabuleiro, se eu não me engano. Mas assim, recomendadíssimo. Se você está entrando agora na onda do worker placement, se já jogou um Stone Age, está querendo dar um passo para frente, o Agrícola é um excelente passada de bastão. Ainda é um dos melhores worker placement de todo o tempo. E um jogo que fez o Uwe Rosenberg entrar aí no panteão de grandes designers. O 37 se chama Colonists. O Colonists é o seguinte: ele é um tributo a Uwe Rosenberg em 8 horas. Ele mistura vários elementos de vários jogos diferentes. Eu não chamaria de worker placement, né? É meio que um worker movement. Você tem um ou mais peões no tabuleiro que vão andando, fazendo ações. Tua vez é bem simples. Vá em 3 lugares e faça ação desses 3 lugares. E é um jogo que demora 8 horas e tem 4 eras. E você pode jogar a partir da segunda era, você pode jogar a partir parar no meio, enfim. Ele pensa diversas maneiras de mitigar a duração, mas a real é que o jogo ideal ainda é fazer as 4 eras. Eu ainda não consegui uma mesa que todo mundo conheça o jogo suficiente para a gente pular a primeira e já começar se atupando da segunda, que parece que aí sim ele pode subir muito no meu ranking. Mas até agora todas as minhas experiências com eles foram jogando as 4 eras e são boas 8 horinhas de jogo. São 8 horinhas muito bem aproveitadas, tem muita variedade, tem muita opção, mas ainda são 8 horas. E 8 horas, meu amigo, é bem detrimental para um jogo que queira entrar no panteão. Na posição 36, eu diria que foi o meu primeiro vício nos board games, e ele se chama Through the Ages. Eu sei que você vai falar que eu deveria jogar no app, mas eu sou velho rabugento que não joga em app, então Through the Ages para mim tem que ser pessoalmente. Também já foi meu top 1. Lembro de fazer ranking
A gente anotava vitórias. Eu, Bozada, Vitor e Warner. Estava empatado em 5-5 com o Bozada antes de me aposentar. Por cima, né? Pra gente não. Já tivemos que colocar adesivo no tabuleiro. E o True Dates é um jogo de civilização, né? Como vocês podem imaginar, você começa na idade do bronze, sei lá qual é o nome da idade, e você vai até os tempos modernos, e é um card game, que é muito bem sacado. Você começa com uma engine bem pequenininha, bem enxuta, e ao longo do jogo você vai tendo essa expansão, esse exponencial de caraca, agora eu tenho 50 de força militar e produzo 50 pontos por turno e faço, aconteço. Mas assim, de novo, um jogo demorado, ele ainda tem outra coisa que não me agrada muito, que é a importância do militar, né? Se uma pessoa tem muita força militar e a outra tem muito pouca, você vai sim, tipo, você vai ser massacrado, então você tem que manter o pace com os outros jogadores. Nada disso tira a beleza do Through the Ages. Se você não jogou ainda, por favor, faça esse favor a você mesmo. Ele ainda é o ultimate jogo de civilização, ainda não fizeram nada parecido, ainda não conseguiram traduzir tão bem o conceito de civilização quanto o Through the Ages. E o 35, meus amigos, é polêmico, admito. E ele se chama Small World. O Small World é aquele jogo que a galera dá aquela levantada de sobrancelha quando eu falo dele. Por que ele é tão alto? O Small World, eu concordo, não é mais, caraca, aquele frisson que foi em 2009, 2010, quando ele foi lançado. Mas eu acho que ele é a melhor representação de um jogo de porrada, no sentido de expansão, que eu conheço. Até hoje eu não joguei um melhor, né? E ele tem um pacote muito bacana, porque ele é um jogo. Você vai ter um monte de raça, você vai escolher uma raça, vai pegar os tilezinhos, vai espalhar pelo tabuleiro, e como o nome diz, né, o mundo é muito pequeno para todo mundo, então eventualmente você vai começar a ter que atacar os amiguinhos. E ele tem uma mecânica que eu ainda não vi em outro jogo, que eu adoro, que chama de declínio. O que é o declínio? O declínio é, eventualmente, você tem, sei lá, 15, 20 tokens da sua raça, né? Imagina que são pecinhas. Você está explorando elas pelo tabuleiro. Eventualmente, essas peças vão acabar. Você não tem mais como... O alcance desse império, dessa civilização, vai acabar. Quando ela acaba, o que você fala? Ah, então eles entraram em declínio e agora vai chegar uma galera nova. E esse momento específico em que você fala, vou declinar, é que faz o Small World ser o número 35 do meu ranking. Porque eu não vi essa sensação, essa dificuldade de caraca, será que eu entro em declínio agora? Espero mais uma rodada e tal. Isso é muito legal. Eu tenho um grande sonho na vida, que é ter aquela edição de colecionador, aquela caixa de madeira gigantesca que eu não tenho onde guardar pra mim. Um dia ainda terei essa versão especial. Enquanto esse dia não chega, o Small World está lá, muito bem posicionado. Ele é posso dizer que é um gateway, não tem muita regra mesmo. Ele é a reimplementação de outro jogo chamado Vince. Então, se você curte bastante interação, se você gosta dessas edições difíceis, aprecia uma boa produção, a divisória é legal pra caramba. Muita rejogabilidade, porque tem um monte de raça, tem bastante expansão também. Pode ir no Small World sem medo de ser feliz. O 34 é o primeiro jogo que aparece na lista do talvez o maior de todos os tempos. O Kramer Tier 1, Kramer com K, El Grande.
El Grande é outro jogo que também já foi muito mais alto no meu ranking, foi caindo aos poucos, mas é uma sensação do controle de área. Ele é um pouco caótico em 5 jogadores, mas por outro lado ele tem aquela elegância, aquela simplicidade dos jogos antigos. O El Grande é um jogo de 95, é muito antigo. É um mistério da humanidade. Por que ele ainda não foi lançado no Brasil? Não faça a mais vaga ideia. A Decennial, né, que é a edição que saiu de comemoração de aniversário, tem uma porrada de expansão, tem um monte de coisa que você pode colocar no jogo para dar mais jogabilidade. Ele tem muito espaço para jogada inteligente, né, que é uma coisa que eu gosto muito em jogo. Não que eu vá fazer essas jogadas inteligentes, mas eu acho maneiro quando alguém faz. Que é basicamente o seguinte: você tem muita preocupação com posicionamento, com trocar peça de lugar, a ordem que eu quero jogar, se eu vou tentar... Eu tenho que administrar, porque você tem os cubos que você coloca no tabuleiro. Não são infinitos, você precisa puxar de uma reserva. Então, se você quer puxar mais cubo da reserva, você vai jogar depois, o que normalmente não é bom, porque você vai ser o último a escolher. Então ele tem aquele brilhantismo de um jogo, do jogo simples, com muito espaço para jogada de efeito, né? Aquela famosa lambreta do Edilson. .33 foi um jogo que tava meio esquecido, tava ali meio no fundo do cérebro, lá na 70, posição 80, e recentemente jogamos uma partida na casa do nosso amigo Thiago. Obviamente a gente tomou um sacode dele, mas foi uma partida muito bacana, que foi o Prince of Florence, que também é do mestre Kramer. Um belíssimo jogo de leilão. E não só ele é um jogo de leilão, como ele é um jogo de ações limitadas. Você tem, se eu não me engano, 2 ações por turno e o jogo tem 7 rodadas. Então cada ação que você faz conta demais pro jogo. Então toda vez que você fala, eu vou fazer isso, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. E essa sensação de, cara, o tempo todo você tá pisando em ovos, e caraca, será que eu gasto essa minha ação valiosíssima nisso? Como é que eu vejo a valorização e desvalorização do Jester, né, que é uma peça muito importante nos leilões? O que eu valorizo ao longo do jogo? Essa flutuação, essa questão das ações subirem e descerem, o Prince of Florence faz muito bem. Para adicionar insulto à injúria, tem uma edição italiana de colecionador belíssima que eu estou de olho, já cantando meus amigos italianos para ver se eu consigo uma cópia. Então, o belo Prince of Florence ocupa aí uma posição alta no ranking. Em 32º lugar, nós temos um queridinho que recebi essa semana a linda notícia de que está sendo reprintado. Atende pelo nome de Seasons. Outro jogo que eu tenho um grande prazer em dizer que sacudi Davi Coelho, que começou me ganhando pelo aprendizado dos chineses, mas a curva de aprendizado sempre chega e agora a virada veio. Venci uma vitória maiúscula. E o Seasons é o seguinte, porque o Seasons é um dos meus jogos favoritos. Se ele fosse um jogo excelente para 4 jogadores, ele com certeza estaria no meu top 10, mas ele é nitidamente melhor em 2 pessoas. O Seasons ele tem as seguintes características. Ele tem um draft muito forte, então é muito importante você saber as cartas que existem, que você pode fazer. Tem um espaço bom para improviso, do tipo, comprei essa carta aqui, ou ele está acelerando ou diminuindo o pacing do jogo, então vou fazer isso ou aquilo.
E um elemento muito forte e que não é tão perceptível no começo, que é você controlar a duração do jogo. Tem um item que é a bota de não sei o que, acho que é bota temporal, que ela acelera, pode acelerar, o jogo tem, sei lá, 8 rodadas, ele pode cortar uma rodada inteira do jogo, que faz uma diferença gigantesca. E as minhas últimas partidas de Season, esse elemento de duração foram muito relevantes, do tipo, eu teria perdido se o jogo tivesse uma rodada a mais, por eu ter rushado, por eu ter usado essa carta, usado os dados ao meu favor, eu consegui encurtar o jogo. E essa sensação de, que é uma sensação que o Luna faz isso não tão bem, mas bacana também, não é comum um jogo de draft, né? O Seven Wonders e todos esses outros jogos, o Fairy Tail, os jogos de draft de carta, eles têm uma duração setada. Os Seasons não. Os Seasons você está sempre meio, né, ansioso, meio olhando, caraca, será que eu vou conseguir, será que não? A arte é sensacional, a produção libelude, com os dados grandes. Então, pra galera que curte card game, é obrigatório. Se você tem muita opção de... Se joga majoritariamente em 2 pessoas, então, no brainer. E pra fechar, o jogo mais antigo da lista. Esse jogo, meus amigos, é de 1958. 58. Quem acompanhou clássicos do BG é mais ou menos a época de War, reprint de Jogo da Vida. E esse jogo, 31 no ranking, foi lançado nessa época. Acquire. Um jogo de mistura tile placement com mercado de ações e fusões, né? Você vai juntando empresas, vendendo o seu estoque. E, de novo, feito em 58. Então, ele tem uma elegância absurda, né? A quantidade de regras é muito pequena. Ele faz muito bem o papel de... Puta, você lê a mesa o tempo todo pensando... Será que alguém vai fazer isso aqui para? Será que alguém vai vender? Será que alguém tem esse tile? Tem um fator sorte, claro que tem. Mas o que ele faz com leitura de mesa, o que ele faz com você tentar estar sempre no lugar certo, na hora certa, nenhum outro jogo fez. Ele é um stock market de 1 hora, né, que é um feito absurdo. Ele é muito bom para jogar com galera que não conhece muito o jogo, mas que tem essa inclinação para administração, economia, pelo brilhantismo com que ele executa isso. Eu sei que é difícil, mas se você conseguir encontrar a edição de 99 da Avalon Hill, é a versão mais bonita, que faz mais jus ao jogo. E é isso, galera. Terminamos aqui o 31 ao 40 e nos preparamos para o próximo vídeo com o nosso top 25. Vamos passar aí por mais alguns e vamos chegar ao panteão. O céu, né? Só os melhores jogos de todos os tempos está chegando aí para nós. Até a próxima. E é isso aí, galera. Acabou.